Vem cá. Eu sempre troco esse nome, irmãos. Vai ser só você ou sua esposa também? Ó, eles vieram... vem cá, minha irmã. Eles vieram com uma tarefa tão nobre de Brasília. Vieram trazendo uma palavra profética através da vida da Isabel, do João. Fica de pé aí, João. Isabel. Muitos não conhecem esse homem de Deus e nem essa mulher de Deus. Mas hoje, pela manhã, nós vamos ser extremamente cheios da presença da palavra através deles. E eles vieram de Brasília, não foi isso? Foi. E aí, quer contar o que você vai fazer agora? Você vai cantar uma canção que Deus te deu, não é isso? Isso. Conta aí. Graças, paz, queridos. Bom dia. Bom dia. Alegria, alegria. Estamos muito felizes, alegres por estarmos aqui conhecendo mais um pouco da parte do Senhor, que é a nossa Igreja Sal da Terra. Trazemos aqui um forte abraço, Igreja Sal da Terra de Águas Claras, lá em Brasília. Eu e minha esposa, nós somos cariocas, andamos para lá e para cá. Somos militares, eu sou militar, então estou sempre transferido para um lado e para o outro. E aí o bullying, não tem jeito, o bullying vai acontecer. Todo mundo pergunta para que tanto X. Nós transformamos o S em X. A gente queria cantar uma canção, sim, aqui. É a minha primeira canção, queria compartilhar com vocês. E ouvindo sempre Paulo Borges, mesmo antes nós fomos criados na Metodista Wesleyana, desde pequenininho, namoramos fazíamos peça teatral na igreja, como crianças. Aos 15 nos encontramos, estamos aqui já, mês que vem faço 50, e aí já são 32 anos já juntos, como família. Amém? Eu queria realmente cantar essa música, e sempre ouvindo Paulo Borges, eu falava, puxa, eu queria ir lá nessa igreja, eu queria saber qual é a igreja do Paulo Borges. Desde aquela época era Missão na Íntegra ainda, e aí eu descobri que era Sal na Terra. E aí eu descobri essa igreja em Águas Claras ali, na época era o pastor Marlon, pastor Jonas, estavam por ali, e aí a gente pôde conhecer. Então sempre ouvindo Paulo Borges, eu sempre falava, puxa, e as pessoas também que ouviam, falavam, rapaz, eu tenho que ouvir uma vez, eu falei assim, rebobina, vou ouvir de novo. E principalmente quando ele diz, deixa o Espírito Santo de Deus ministrar sobre a sua vida. E quando ele repete, deixa o Espírito Santo de Deus ministrar sobre a sua vida, aí eu sempre falo assim lá, vem bomba. E aí eu peguei alguns textos dele e falei assim, pô, por que não fazer música, né? E eu nunca tinha feito música. E aí eu falei, poxa, vou tentar fazer uma música com esses textos que eu acho legal, porque isso pode internalizar no nosso coração e trazer de forma mais clara e impactante aquilo que é a comunicação do Espírito Santo de Deus revelado na vida dele. E aí eu fiz essa música e queria compartilhar com vocês. Amém? Posso pegar aqui o violão? Só lembrando que eu vou quebrar um galho aqui. Ei. Segura aqui. Bom dia, queridos. Uma alegria participar dessa mesa nessa manhã. Nosso coração arde de alegria mesmo, porque a gente já tinha um desejo de estar aqui com vocês e hoje foi um grande momento acompanhando os nossos pastores ali, uma alegria imensa. E quero dizer que o Senhor já falou conosco desde o momento que nós entramos aqui. Ele continuará falando através da palavra que será ministrada. Amém? Deixa eu me ajeitar aqui, que o meu instrumento é outro. É saxofone. Inclusive, eu estou com o saxofone ali. Está lá no carro. Está ali no carro. Na próxima reunião... Pode, eu vou acompanhar aqui o pessoal aqui fazendo uns improvisos no saxofone, tá bom? A gente não ensaiou, música é assim, né? Música quando não ensaia, chega no lugar ele fica meio... E aí tem uma galera que fala, pô, não ensaiou. Mas o saxofone é bom que é um instrumento melódico. E aí na próxima reunião eu pego e a gente vem... Um pouquinho de retorno para mim, para poder ouvir aqui o... Só mais um pouquinho de retorno? Pode ser? Tá saindo legal lá no PA? Beleza. Essa música eu estava ouvindo Paulo pregar a respeito da mulher do fluxo de sangue.
E aí a gente já conhece bem a passagem, né? A multidão apertava, estávamos todos juntos. E eu achei engraçado que no momento dado da pregação ele fala a respeito de fricção. Alguns que são compositores disseram, pô, mas fricção, muda esse fricção, podia ser uma outra. Falei, não, cara, vou deixar a originalidade daquilo que Deus deu para ele, eu vou deixar assim mesmo. Eu intitulei essa música como Conexão. A mulher estava ali, a multidão apertava, mas ela conseguiu algo de extraordinário. Uau! Chegou. Ela conseguiu algo de extraordinário, que foi ter conexão com Jesus. Ela extraiu o melhor dele. Ela conseguiu extrair virtude. Ela estava dando uma lição para os discípulos que estavam sempre acompanhando Jesus, estavam sempre ao lado dele. E a multidão que também apertava. E ele diz, contato, fricção, estar junto, não é o mesmo que ter conexão. Às vezes estamos em casa, nossa família, nossos filhos, nossa esposa, nos esbarramos e a gente está sempre junto. Mas muitas vezes precisa ter conexão, como essa mulher nos ensina. E eu queria cantar essa canção nessa noite, nessa manhã. A gente está acostumado com noite, né? E ele fala a respeito de Pedro, perguntando, dizendo para ele, poxa, você não está entendendo o que está acontecendo aqui. De mim saiu virtude. Que a gente possa ter essa comunhão a cada dia. E aqui a gente vem numa questão de estar junto, de estar friccionando. Eu vindo lá de Águas Claras, de Brasília, vocês aqui em Goiânia, mas que a nossa vida possa se juntar a cada dia mais e sermos capazes de termos conexão uns com os outros. Temos conexão em família, temos conexão no nosso trabalho, na nossa vida. A gente possa extrair o melhor e que essa conexão possa ser tão profunda que através da sua vida, através do Espírito Santo de Deus, você possa exalar a virtude do Senhor sobre a vida daqueles que nos rodeiam, sobre a vida daqueles que temos contato, que friccionamos, mas às vezes não temos conexão. Contato, fricção, estar junto não é o mesmo não. Contato, fricção, estar junto não é o mesmo que ter conexão. Ter conexão. Vai, teclado, me ajuda aí, vai. Contato, fricção, estar junto não é o mesmo não. Contato, fricção, estar junto não é o mesmo não que ter conexão. Ter conexão. Essa era a dificuldade de Pedro entender quando Jesus disse: quem me tocou? Alguém me tocou. Alguém me tocou. De novo, vai. Contato, fricção, estar junto não é o mesmo não. Contato, fricção, estar junto não é o mesmo que ter conexão. Ter conexão. Qual é a dificuldade da gente entender que as virtudes do Mestre o mundo precisa conhecer? Qual é a dificuldade da gente entender que as virtudes do Mestre o mundo precisa conhecer? Em mim, também em você. Em mim, também em você. Contato, fricção, estar junto não é o mesmo não. Contato, fricção, estar junto não é o mesmo que ter conexão.
ter conexão, ter conexão, ter conexão, ter conexão. Aleluia. É facinho, né? Essa é a minha primeira canção, estou compartilhando aqui com vocês. A próxima já está na metade ali. O Paulo vai falar a respeito de água, quando Jesus manda trazer as talhas, encher de água, e ele fala a respeito das características da água. Ele diz, olha, a água não tem cheiro, não tem sabor, não tem cheiro, sabor e cor. Ele diz, é exatamente isso que Deus vai fazer na vida de cada um de nós. Ele vai pegar tudo aquilo que não tem cheiro, não tem sabor e não tem cor e vai transformar em algo tão maravilhoso que nenhum sommelier, que ele fala, né? Que nenhum sommelier vai ser capaz de identificar aquilo de tão maravilhoso que produziu, trazendo sobre nós cor, cheiro e sabor. Graças e paz, queridos. Amém. Bom dia. Obrigada. Sua voz é uma coisa incrível. Esse casal é tão conectado, que de repente eles falaram assim, estamos indo para Portugal. Foi mais ou menos isso, não foi? Então a gente tem orado por vocês. Deus é assim, Ele conecta e envia, né, para coisas específicas. E tem um casal aqui que a gente é muito conectado com eles, a família Maioli. Queria pedir para ficar de pé. O missionário Adelardo, a missionária Milena, que conhece as nações, coopera conosco, Missão África, Missão Amazônia, tem 3 filhos lindos, são de Floripa, e, claro, cunhada da minha filha. Cunhado da Lídia, do Renan. A gente ama de paixão o AD, né, e a Milena. E depois a gente, quem quiser, pega o endereço deles, mas eu queria te dar 5 minutos, AD, para você falar. Sempre que o AD escreve, eu choro. E quando ele fala que ele fala pouco, eu também choro. Porque é uma sintonia muito fina com o Espírito. E a palavra de Deus diz que quem tem ouvidos para ouvir, ouve. Quem não tem... Mas eu queria que você contasse para a gente o que você está fazendo hoje aqui em Goiânia. O que você vai fazer até o final do mês? Presta atenção. Bom dia, igreja. Talvez para vocês que estejam aqui, né, seja muito normal estar aqui, mas quando a gente entrou, a gente já sentiu a presença de Deus, reencontrou alguns irmãos que Deus foi revelando na trajetória, né, graças aí a essa raiz que é a casa da Lana, a casa do Paulo Júnior, né? E tive o privilégio de estar na África, estar também no Amazonas com muitos aqui, com alguns, né? Que Deus foi revelando irmãos, né? Então espero que muitos de vocês, que a gente também tenha esse privilégio, né? De estar aí nas missões, a nossa casa, o coração queima por isso, e a gente tem uma inquietação, né? A gente não consegue parar em casa. E a gente pegou o carro, saiu de Floripa, a gente está indo até a Chapada dos Veadeiros, e aí a gente foi vendo o mapa do Brasil, e de São Paulo foi para Juiz de Fora, de Juiz de Fora a gente não ia parar aqui, mas a gente falou, cara, a gente é obrigado a parar lá. Tem o PH e a Amandinha, né? Eles acho que valorizam as minhas fotos mais do que minha mãe, porque eles já começaram a revelar minhas fotos lá em 2020, e as fotos estavam expostas lá na cafeteria deles, e aí eu falei, eu tenho que passar lá para conhecer eles. Eu não conhecia eles pessoalmente, não conhecia a cafeteria deles também. Aí já liguei para o Abian, já liguei para o Gustavo e falei, vamos lá, porque eu senti no coração que eu tinha que ir lá conhecer o PH e conhecer a Amanda, e foi rapidinho, mas foi um momento muito especial. E a gente está aí, assim, onde Deus manda a gente vai indo, a gente... Embora tenha essa raiz profunda, né, na família, a gente não tem muita raiz geográfica, né? Nosso sonho é comprar um caminhão, poder encontrar muitos povos. Eu não sei se tu lembra, lá numa das primeiras vezes que a gente orou, Deus deu para a gente uma palavra que a gente estava vendo muitas pessoas, mas essas pessoas não tinham rosto, né? Então, quando a gente está aqui, quando a gente está em algum lugar, a gente vai encontrando os irmãos, Deus vai revelando esses rostos para a gente, então é um prazer enorme estar aqui. Eu já tive aqui algumas vezes, a Milena também, mas os meninos, a Amália aqui com 11 meses a primeira vez. A última vez que ela estava no colo da Michelle, lá em Floripa eu não estava, e a Mi, que estava lá comigo no Amazonas,
já estava com a malha no colo. Então é muito bom ser família, é muito bom estar aqui. Se vocês precisarem de qualquer coisa em Florianópolis, a gente está lá. Se a gente não estiver lá, a gente está lá também, a gente dá um jeito de resolver. Tá bom? Tem certas coisas, obrigada, Dê, que é melhor outros falar a respeito da gente do que a gente mesmo. Eles são muito simples, mas hoje essa família, eles são influenciadores e a temática deles é família, é reino de Deus, não é outra temática. E onde eles vão, tem essa pegada meio adventure, né? Meio, entra lá que vocês vão ver, mas onde eles vão, o conteúdo o tempo todo é família. E é assim, o Adelardo é um fotógrafo profissional, a Milena é uma fotógrafa profissional, trabalha com isso, mas eles decidiram consagrar isso para o Senhor. E nessa manhã eu quero te dar 5 segundos. Feche seus olhos. Talvez você tenha empreendido e você tenha tido até sucesso, mas existe esse vazio, essa falta de conexão com o reino, com o propósito de ser boca de esperança. Eu queria te dar alguns segundos para você perguntar para o Senhor. Porque a gente já sabe que Jesus pergunta para a gente: o que queres que eu te faça, meu filho, minha filha? Mas eu vou te dar uns segundos para você perguntar: Senhor, o que tu queres que eu faça? Senhor, o que tu queres que eu faça com todos os dons e talentos e com onde eu cheguei até agora? Coloca a sua vida, a sua família na presença de Deus. E quem sabe nessa manhã o Senhor possa te ordenar, te trazer significado para os seus dons, para os seus talentos. Senhor Espírito Santo do Deus Altíssimo, som do nosso coração. Amém. Bom dia. João, senta comigo aqui, por favor. Enquanto o João se aproxima, eu não posso deixar de honrar a vida de uma pessoa que está sempre me acompanhando, sempre me auxiliando, sempre me consolando, sempre me aconselhando e me apresentando amigos tremendos. Neemias. Neemias, fica de pé um minutinho, nem toda congregação te conhece. Digno de honra. Neemias, muito bom, viu? Você está com a gente aqui. Neemias me apresentou o Paulo Júnior. Essa é uma das apresentações que eu me arrependo de vez em quando. Né? Tô brincando. Mas é verdade. Neemias me apresentou muita gente mesmo. Há quase 20 anos nós conhecemos. Ele me apresentou esse universo aí, do qual nós fazemos parte. João está aqui com a gente, privilégio enorme, privilégio mesmo. Desde o momento que eu fiquei sabendo que nós iríamos estar juntos aqui, eu fiquei pensando, como eu te falei ali na entrada, né, uma série de coisas que a gente podia compartilhar e fui buscar em Deus algo para a gente conversar. Nós vamos fazer essa conversa em 2 etapas. Nessa primeira reunião eu começo, na segunda reunião ele começa e depois quem está aqui depois acompanha a segunda e vou fazer o mesmo convite na primeira, ok? Se puder abrir a sua Bíblia, por favor, lá no livro de Reis. Livro de 2 Reis, capítulo 18. Não. 2 Reis, capítulo 18. Como o próprio nome do livro está dizendo, esse é um livro que vai falar a respeito da história dos reis, dos filhos de Abraão. Acharam? Eu vou pedir para você fazer um esforço de deixar a sua Bíblia aberta, ligada aí, e prestar atenção em uma série de versículos que eu vou pensar aqui. A leitura por si só vai falar mais do que qualquer coisa. Se você se permitir, a simples leitura desse texto, como palavra de Deus, vai te deixar a mensagem que você precisa, assim como eu. Diz assim, no 2 Reis, capítulo 18. Ok? 2 Reis, capítulo 18, versículo 1. No 3º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel,
Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Eu tenho que fazer um parêntese técnico aqui. Eu acho que isso só faz sentido porque o texto vai ganhar em riqueza, se a gente perceber isso. Não é tão comum, não é tão simples, nem todo mundo percebe. Houve um momento na história do povo de Israel em que, semelhante ao que aconteceu com a Irlanda, semelhante ao que aconteceu com a Coreia, semelhante ao que aconteceu nos Estados Unidos durante um determinado tempo, o reino se divide em duas partes, uma parte ao norte e uma parte ao sul. Por isso que, quando a gente lê aqui, no 3º ano do reinado de Oséias, rei de Israel, aí depois diz assim, Ezequias, filho de Acás, começou a reinar em Judá. Talvez isso não seja tão comum para você, mas num determinado momento, fruto de muitos e profundos erros de Salomão, o reino de Israel se divide ao norte e ao sul. Então, o livro de Reis, diferente do livro de Crônicas, vai contar as histórias dos reis do norte e do sul de forma paralela, o que não é tão simples. Quando a gente lê a história dos mesmos reis em Crônicas, fica um pouco mais fácil, porque no livro de Crônicas a gente só tem a dinastia de Davi, a gente só tem os reis do sul. Então isso facilita bastante a nossa leitura. Mas em Reis, 1º e 2º Reis, como as histórias são paralelas e contadas ao mesmo tempo, a gente pode se confundir. E eu não queria que isso acontecesse, para a gente não perder alguns detalhes riquíssimos no texto. Então, olha só. Quando havia no norte um rei chamado Oséias, começou a reinar no sul um rei chamado Ezequias. Esse é o personagem que eu gostaria de tratar com vocês, o rei Ezequias. Quem é Ezequias? Versículo 2. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos. Então, ele reinou dos 25 até os 54, estou certo? Isso, né? 25 mais 29, 54. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Esse é um jeito que o escritor do livro de Reis classifica os reis. São vários reis, ao norte e ao sul são vários. E aí sempre tem essa forma de dizer, alguns reis são bons aos olhos do Senhor, fazendo o que Davi fez. Outros reis não, são maus aos olhos do Senhor. Na verdade, a grande maioria. Ao norte, em Israel, capital Samaria, 19 reis, todos eles foram maus aos olhos do Senhor. Ao sul, capital Jerusalém, Judá, dos 20 reis e uma rainha presente ali, 8 fizeram como Davi fez. Um deles é Ezequias. O que Ezequias fez? Versículo 4. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados. Olha que coisa interessante. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Era chamada de Neustã. Muito tempo depois de Moisés, aquela serpente de bronze que foi levantada no deserto como um símbolo, inclusive do próprio Jesus, acabou sendo um ídolo. Isso por si só já merecia uma conversa, mas nós não vamos parar nisso daqui. O fato é que Ezequias começa uma reforma e um período de avivamento no sul. O sul começa, Judá, capital Jerusalém, começa todo um movimento muito profundo de avivamento, fruto desse rei Ezequias. Muito bem. E agora vem o ponto que eu queria conversar com vocês. Eu queria que você tivesse bastante atenção e prestasse atenção nessa palavra. Ezequias confiava no Senhor. Presta bem atenção em quantas vezes essa expressão confiança, confiar, vai aparecer. Esse é o meu ponto aqui com vocês hoje. É nisso que eu quero gastar um tempo. Mas a gente vai perceber isso no texto. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Importante que você entenda, toda vez que você vê esse Senhor aí com letra maiúscula, é o Deus de Israel, o Deus dos judeus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Toda vez que você vê o Senhor com letra maiúscula, é para deixar claro uma diferença entre o Senhor e os deuses das outras nações, como é o caso dos assírios, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Nunca houve, olha que jeito de qualificar o Ezequias, nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois dele. Muito bem. Versículo 7. O Senhor estava com ele, era bem-sucedido em tudo o que fazia. O rei Ezequias rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de se submeter a ele. De novo, vou fazer um outro parêntese técnico aqui.
Entre os vários impérios que tomaram conta do período que nós chamamos de Antigo Testamento, nós temos a Assíria, depois temos a Babilônia, e o Antigo Testamento termina com o Império Persa. Durante o reinado da Assíria, a Assíria cresce. Lá da Mesopotâmia, os caldeus crescem. Debaixo de vários reis importantes, como a gente vai ver alguns nomes aqui. O fato é o seguinte, eles tinham naquele momento um sistema que a história chama de suzerania e vassalagem, muito parecido com as nossas milícias hoje que estão aí nas favelas. O que é isso? Chego lá e falo assim, vou te proteger. De quem? De mim mesmo. E vou cobrar por isso. E aí, é isso que nós temos. O rei da Síria chegou lá um dia e falou, vou cobrar pela sua proteção de mim mesmo. Então você paga imposto para mim. Era o regime daquele momento. Muito semelhante às nossas milícias aqui no país, muito semelhante ao tráfico nesses lugares onde ele toma conta. Muito bem. Só que o rei Ezequias, que confiava no Senhor, resolveu dar um basta nisso. Falou, não pago mais. Não me submeto mais a esse imperador. O meu rei é outro. Muito bem. E as coisas vão continuando. Eu vou pular com vocês lá para o versículo 9, que diz assim, no 4º ano do reinado de Ezequias. Então agora Ezequias está mais ou menos com 29 anos, ok? Lembram com quantos anos ele sentou ao trono? 25, um jovem, né? Então ele está lá com seus 29, 30 anos, e aí acontece uma coisa interessante. No 7º ano do reinado de Oséias, agora ele vai falar do reino do sul e do norte, de forma paralela. O rei de Israel, Salmaneser, rei da Síria, marchou contra Samaria e a cercou. Ao final de 3 anos, os assírios a tomaram. Assim a cidade foi conquistada. De novo, bastante atenção nisso, porque como é uma história paralela, o reino do norte e o reino do sul têm histórias contadas ao mesmo tempo, eu preciso da sua atenção por causa do que vai surgir na sequência. O Império Assírio foi lá para o norte, lá para Israel, capital Samaria. Cercou Samaria, 3 anos. Samaria, assim como Jerusalém, era uma cidade fortificada. O que isso significa? Que era cercada por muros. Então, Samaria, cercada por muros, foi cercada por um exército. Ninguém entra, ninguém sai. Água corrente tinha, passava um aqueduto por baixo, eles conseguiam ter água. Mas a comida, evidentemente, foi diminuindo, 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 até que eles não aguentaram. E aí o Império Assírio passa o rodo no Reino do Norte, literalmente. O Reino do Norte vai desaparecer. Ele se transforma num povo bem bagunçado, bem misturado, que no Novo Testamento nós chamamos de samaritanos. Mas o fato é o seguinte, os assírios cercam Samaria. E detalhe, isso lá no 4º ano do rei Ezequias, durante 3 anos. Então, mais ou menos, quando Ezequias está lá com 30 e poucos anos, ele percebe o que acontece no norte, acontece com seus irmãos. O Império Assírio vai lá, pega todo mundo. E não só isso, o Império Assírio tem uma estratégia de deportação diferente dos babilônios, dos persas. O Império Assírio não tem interesse na terra, mas ele tem um interesse em misturar os povos para que todo o senso de etnia desapareça, toda a sensação de uma nação possa ficar misturada. Então, eles são todos misturados ali. Muito bem. Vou voltar para o rei Ezequias, que é o que me interessa. Versículo 13. Muita atenção. No 14º ano do rei Ezequias. Começou a reinar com 25, 14 anos depois está ele aí com quase 40 anos. Senaqueribe, já não é mais Salmaneser, é um outro rei lá na Síria. Atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Então presta atenção nisso. Lá atrás, Ezequias sentou no trono do sul e parou de assumir aquela vassalagem, aquele regime de pagar imposto para o imperador. 14 anos depois, o Império Assírio vira e fala assim, não senhor, chega, não é assim não. Já levamos o reino do norte, vamos dar um jeito de ir para o sul. E começam a atacar as cidades do sul. Muito bem. Eles atacam as cidades do sul e vão, do mesmo jeito que eles fizeram com Samaria, vão em direção a Jerusalém e também cercam Jerusalém. Estão entendendo a cena? Então, olha, são anos. A gente vai lendo o texto, parece que é muito rapidinho, né? Parece que a gente vai lendo, parece que uma virada de página é meia hora. Não, anos. Nesse caso, até aqui,
14 anos depois que o rei Ezequias reinava em Judá, o Império Assírio, assim como fez com Samaria, cerca também Jerusalém. Ok? Muito bem. E aí vem meu ponto. Volta comigo no início. Qual era a característica marcante que fez com que Ezequias não fosse comparado aos reis nem antes nem depois dele? Ezequias confiava no Senhor. Então agora presta atenção no seguinte. Isso é muito interessante. Vai surgir uma voz. Se você prestar bem atenção, essa voz também surge nas nossas vidas. Vai surgir uma voz, por quê? O imperador assírio, nesse momento Senaqueribe, manda uma comitiva. Olha, é o seguinte, vocês vão cercar Jerusalém e vão chamar para uma conversa. E chama os 3 principais representantes do Império Assírio, enviados pelo imperador, chegam lá. E diz assim, ó, versículo 19. Assim diz o grande rei da Assíria. Olha a pergunta que ele faz. Em que você baseia a sua confiança? Olha que coisa. Surge uma voz. E eu queria que você montasse essa cena na sua cabeça. Tenta imaginar isso. Jerusalém cercada. Jerusalém cercada. Todo mundo lá dentro está bem protegido. Naquela época, nós estamos falando de 2.800, 3.000 anos atrás, não se derrubavam muros com tanta facilidade. Por isso que a cidade precisava ficar cercada para poder diminuir a força do povo, enfraquecendo o povo. Então o pessoal cercou lá. Falou, bom, ao invés da gente fazer o que a gente fez com Samaria e deixar vocês cercados aqui durante anos, até que vocês morram à míngua, vamos bater um papo? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Em que baseia a sua confiança? E ele não para aí, não. Você pensa que meras palavras já são estratégia e poderio? Aí ele muda. De novo. Em quem você está confiando? Monta essa cena na sua cabeça. Uma comitiva assíria cerca Jerusalém, as pessoas começam a prestar atenção em tudo que está acontecendo, começam a ficar no alto do muro, e aí os representantes assírios chamam para uma conversa muito simples. Pergunta o seguinte, em que ou em quem você fundamenta a sua confiança? Entenderam? E ele vai mais adiante, ele diz assim, você está fundamentando a sua segurança na sua estratégia militar? Você está fundamentando a sua segurança no Egito? E de repente você está pensando em fazer uma aliança com o Egito, e o Egito vai ajudar vocês nesse momento? E aí ele faz pior, ele diz assim, você está fundamentando a sua confiança no Senhor? Quem é o Senhor? O Deus dos israelitas, o Deus dos judeus. Então ele vai de maneira muito clara ser uma voz. Essa voz nós também ouvimos. Essa voz também chega nos nossos ouvidos. Num determinado momento, acontece, dado o tempo aqui, eu vou pular, mas acontece uma coisa muito interessante. Os representantes judeus chegam para eles e falam assim, conversa com a gente em aramaico. Não fala com a gente em hebraico, não. Porque em aramaico a gente entende vocês. Mas se vocês falarem em hebraico, todo o pessoal que está aqui nos muros ao redor vão entender também. Interessante isso, né? Olha, conversa com a gente numa língua que só a gente entenda, porque senão o pessoal que está aqui ao redor vai entender também. Aí, os representantes assírios percebem uma oportunidade, falam assim, de jeito nenhum. Estão achando que eu vim aqui falar só com o rei de vocês? Não, eu estou aqui para falar com todo mundo. E diz assim, não deixem Ezequias convencê-los a confiar no Senhor. É muito rico. É de uma profundidade. E às vezes a gente olha essas coisas e pensa assim, gente, isso é distante demais do nosso dia a dia, porque esse povo que está aqui tem uma forma de enxergar o mundo diferente da nossa. É verdade. Na cabeça desse pessoal que está aqui, eles estão olhando o mundo e o universo como se estivesse numa guerra em que, de um lado, está o Deus assírio, de outro lado está o Deus dos hebreus. Então, de um lado está o Nisroch, que é o Deus dos assírios lá, e de outro lado está o Deus dos judeus, o Senhor, o Yahvé, né? Javé, se você quiser dizer assim. Então, na cabeça daquela turma que está lá, há uma guerra cósmica, invisível, sendo travada.
E no fundo, a pergunta que está sendo feita é: vocês vão confiar em quem? Aí o representante da Assíria diz assim: vocês vão confiar no Senhor? Queria dizer para vocês, o Senhor também era o Deus lá do norte. O Senhor também era o Deus de Samaria. E os assírios simplesmente foram lá e destruíram tudo. Essa voz, ela também entra na nossa cabeça. A nossa forma de enxergar o mundo é diferente desse povo, o que não quer dizer que seja melhor ou pior, só é diferente. Mas há uma voz que o tempo todo está perguntando para nós assim: em que e em quem você fundamenta a confiança da sua vida? Essa voz está nos nossos ouvidos, todos aqui. Mais cedo ou mais tarde, principalmente quando as situações são apertadas, como o próprio rei vai dizer daqui a pouco, quando a angústia bate na porta, e ele usa uma expressão forte, o Ezequias diz assim: estou tão angustiado que eu me pareço uma mulher que está a ponto de dar à luz, mas não tem força para parir. Essa é a expressão que ele utiliza no mesmo texto. Bom, eu vou pular, tem muita coisa interessante aqui, mas o tempo não nos permite, eu vou para o capítulo 19. E aí eu queria que você prestasse atenção numa outra voz. Capítulo 19, versículo 1. Ao ouvir o relato do rei Ezequias, desculpa. Ao ouvir o relato, né, porque as pessoas pegaram aquelas informações e levaram para o rei. Ao ouvir o relato, o rei rasgou as suas vestes, pôs roupa de luto, entrou no templo do Senhor. Ele enviou o administrador do palácio Eliaquim, secretário Sébio, os sacerdotes principais, lá para o sacerdote Isaías. Muito bem, o rei entra em profunda angústia, não só por si, mas pelo povo que ele representava. Ele já sabia da história que tinha acontecido há uns 10 anos atrás no norte, já sabia o que tinha acontecido, já sabia que o reino do norte já tinha desaparecido, já tinha se misturado com outros povos, sabia que Samaria não era absolutamente mais nada e pensou: será que vai acontecer a mesma coisa com a gente? Será que eu estou confiando corretamente? E ele entra dentro do templo e vai orar. A gente vai ver essa oração daqui a pouquinho. Enquanto isso, ele faz um pedido. Vai lá conversar com o profeta. É importante a gente entender, o profeta é aquele que traz a palavra, a voz de Deus, principalmente Isaías, em especial Isaías. Vai lá em Isaías, bate um papo com ele, vê que palavra que ele tem para nós. Eles mal chegam na porta para explicar para Isaías o que estava acontecendo. Isaías diz assim: pode voltar e dizer para o rei que o rei assírio vai ser chamado para uma outra guerra. Daqui a pouquinho ele vai ter que sair daqui. Eles não vão poder ficar aqui ao redor da cidade, porque ele tem uma outra guerra para resolver. Eles nem disseram para o profeta já tinha percebido de Deus o seguinte: pode voltar, sem problema. E de fato isso acontece. Eles recebem lá um aviso de que havia uma outra guerra mais séria e mais importante acontecendo. Mas mesmo assim, como uma última cartada estratégica, o rei da Síria manda de novo chamar para uma conversa. E ele diz assim, chama todo mundo de novo e diz, versículo 10, digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o Deus no qual você confia o engane. De novo a palavra confiança aí. Sabe, gente, todos nós estamos entre duas vozes. Uma voz que diz, confia no Senhor, confia no seu Deus, confia no seu Criador, confia naquele que te ama, confia naquele que te perdoou de absolutamente tudo, confia naquele que está dentro de você, em comunhão com você. Mas também tem uma outra voz que diz assim, confia não, confia na sua habilidade, confia na sua estratégia, não fundamenta a sua vida nesse tipo de confiança, não. Mas o rei tomou uma decisão. Essa é a decisão de todos nós. O rei pegou a carta, versículo 14. Essa era uma carta do rei assírio para Ezequias. O rei pegou a carta, estendeu a carta, que é um pergaminho, na verdade, no templo e orou ao Senhor. Eu acho esses dois gestos muito significativos. Eu estou compartilhando aqui algo que é muito meu, muito do meu dia a dia. Sabe, gente,
eu aprendi a estender algumas cartas diante do Senhor. Pode ser um diagnóstico, pode ser uma carta da justiça, enfim, aí você põe aí o que você quiser. Eu aprendi a colocar isso e a orar. E queria te convidar a fazer o seguinte: confia no Senhor, seu Deus. Não confia na outra voz que está no seu ouvido. Confia naquele que te ama como ninguém. Confia naquele que te disse: todas as suas culpas foram perdoadas. Não carrega nada, carrega não, já está perdoado. Confia no Espírito que está dentro de você e te diz: você é filho. Tanto que você pode dizer: Abba, Pai. Amém? João. Dado o tempo, eu vou parar por aqui, porque senão só eu falo. Glória a Deus, Senhor. Obrigado. E eu quero te ouvir. Bom dia a todos. É um privilégio. Eu estava a ouvir o Cláudio e a lembrar-me justamente da importância de confiar. E, na verdade, confiar não é alguma coisa que surge da nossa vida assim, do nada, só porque precisamos de confiar. Por isso, muitas vezes, a gente diz uns aos outros: tu precisas de confiar. Algumas vezes, em situações como esta, em aflição, a gente diz para quem nos possa escutar: eu preciso de confiar. Mas a confiança parece que não jorra assim espontaneamente, naturalmente, só porque a gente precisa dela em momentos determinados. A gente sabe que precisa, que tem falta dela. Ao mesmo tempo, a gente sabe que quando a tem, a tem. Não sei se me faço entender. Nós sabemos quando estamos cheios de confiança. Uma coisa que eu acho muito interessante aqui neste relato, Cláudio, é que um rei tão poderoso, pura e simplesmente não usou do seu poder para destruir, para avançar, sem antes dialogar. A sensação que eu tenho é que a estratégia deste rei, como de resto, a estratégia do nosso adversário para connosco, começa por palavras. Por palavras, por coisas que são ditas para nos intimidar. A sensação que eu tenho é que a nossa derrota começa por intimidação. Por nos sentirmos intimidados por aquilo que ouvimos, por aquilo que as circunstâncias nos dizem. E deixem-me dizer assim, se há coisa que fala alto, são circunstâncias. Aliás, as circunstâncias gritam, sufocam. Alguém sabe do que eu estou a falar? Ao mesmo tempo é interessante que Deus, também sendo o Senhor do seu povo, o único, Senhor dos senhores, Rei dos reis, o eterno, a sensação que eu tenho também é que a estratégia dele não é usar o seu poder imediatamente. É pôr-se a falar. Então isto é uma batalha de palavras. Isto é uma batalha de gente que fala e gente que escuta. E parece que não, mas isso está muito
relacionado com confiança. Porque ter ou não ter confiança está dependente de quem ouvimos e do que ouvimos de quem ouvimos. E eu lembrei-me imediatamente, enquanto estávamos a ler, de Marcos capítulo 4. Marcos 4. Jesus convida os seus discípulos para entrarem num barco e diz assim para os seus discípulos, para o seu povo, para os seus amigos. Diz assim, palavras, nós vamos passar para o outro lado. E pôs-se a dormir. Já agora deixem-me dizer assim, um dos sinais de que a gente confia é dorme bem. Quem não confia normalmente dorme mal. Dorme pouco, dorme mal, dorme sobressaltado. Um bom teste para perceber onde está a nossa confiança está muito relacionado com a forma como descansamos, como dormimos. É um bom termómetro. O Senhor diz, passemos para o outro lado, palavras outra vez. É uma questão de palavra. E vocês sabem o relato de Marcos 4. A Bíblia diz que Jesus, estando a dormir na traseira do barco, levantaram-se circunstâncias muito difíceis e mais. Nós temos algumas vezes lapsos de memória. Estes homens estão habituados à água, à mar, à tempestade. Eles sabem o que é. Eles sabem como lidar naquelas circunstâncias. Eles são especialistas. São pescadores. Eles estão naquele lago muitas vezes. Eles discernem, eles percebem quando o tempo muda, as ameaças, a tempestade. Eles discernem isso. Mas o que a Bíblia diz é que, apesar de Jesus ter dito vamos passar para o outro lado e pôr-se a dormir, a Bíblia diz que o lago começou a revoltar-se, uma grande tempestade, ao ponto dos discípulos, os pescadores, muitos deles, alguns deles pescadores, pensarem que daquela vez eles morreriam. Falta de confiança na palavra. E qual foi a palavra, Cláudio? Qual foi a palavra? Jesus tinha dito, vamos passar para o outro lado. Jesus não disse, eu vou passar para o outro lado. Jesus disse, nós, juntos, vamos passar para o outro lado. Por isso Jesus dorme. Sabe qual é a minha sensação, Cláudio? Nós temos a mania, com as nossas orações e com a nossa ansiedade, nós achamos que precisamos de acordar Deus. Como se Deus dormisse. Irmão, não acorde Deus. Ponha-se ao lado dele e durma. Você sabe qual é o lugar mais seguro naquele barco? É aninhado à volta de Jesus. Porque se ele já disse, passemos para o outro lado e descansa, então o melhor é pormos-nos ao lado dele e descansar. São palavras. Nós temos que estar atentos às palavras. Nós temos que decidir de vez quem ouvimos. E temos que ter na nossa agenda lugar para o ouvir. Para o escutar. É interessante, Cláudio, que Jesus,
ao ser acordado pelos discípulos, porque os discípulos dizem para ele: tu não vês que a gente vai morrer? E é interessante, os discípulos acham que, fruto daquela tempestade, até o mestre pode morrer. Dá vontade de rir, não dá? Hã? Eu não sei que tempestade é que cada um está a passar. Desafio, necessidade, saúde, seja o que for, família. Os discípulos vão acordar Jesus e dizem: Senhor, tu não percebeste que vamos todos morrer? E o Senhor diz que a fé deles é uma fé frágil, porque não deu crédito à palavra passemos para o outro lado. E o que a mim me espanta, Cláudio, é que Jesus ergue-se de um bom e reparador sono para acalmar a tempestade. E isso causou espanto nos discípulos, porque viram que Jesus tinha poder sobre isso. Tudo isso é também uma conversa no imaginário dos judeus, o mar, as profundezas do lago. Sabes do que eu estou a falar? O que isso significa? Desde logo aquele episódio em que Jesus caminha sobre as águas, aquilo é muito mais do que provar o seu poder, é revelar que ele tem autoridade sobre todas as potestades, sobre todos os domínios, porque no imaginário dos judeus, os domínios adversos, o reino das trevas, predominantemente dominava as profundezas dos lagos. Eles tinham isso em mente. Então, aquele facto de Jesus usar da sua autoridade para acalmar a tempestade e o mar tem também um simbolismo muito forte no imaginário daqueles homens. Exatamente. Era o lugar do Leviatã. Exatamente. Né? No imaginário judaico, na verdade, no imaginário dos orientais, de uma forma geral, havia um peixe chamado Leviatã que poderia vir destruir absolutamente tudo. Né? Exatamente. Mas o que a mim me espanta, continuando neste entendimento que o Cláudio nos trouxe, é que Jesus ergue-se no barco e acalma a tempestade. E a nossa tendência é achar que, ao sermos seus filhos e ao estarmos com ele num barco e diante de uma palavra, passemos para o outro lado, que ele vai sempre acalmar a tempestade até que a gente chegue ao outro lado. E eu quero vos dizer que isso não é verdade. Jesus acalma a tempestade neste momento em Marcos capítulo 4, porque os discípulos estão no processo de crescimento e de maturidade e de uma fé pequena. Porque, na verdade, estes mesmos homens, à medida que a gente acompanha o Evangelho e chega ao livro dos Atos e percebe a história da igreja, estes homens vão estar a caminhar sobre uma palavra, conscientes de quem eles são e de quem Deus é na vida deles, e eles dão a sua própria vida em nome de uma palavra que o Senhor lhes deu, e não os vamos ver a orar e a impedir, com a vertigem de verem impedido a tempestade. Ou seja, neste processo de acalmar a tempestade, a sensação que eu tenho é que Jesus está a fazer estes sinais para lhes revelar quem Ele é, para que eles possam confiar na sua palavra, mas no futuro eles vão enfrentar grandes desafios ao ponto de sacrificarem a própria vida em nome de uma palavra que Deus pede deles. E eles não estão a exercer a mesma autoridade que Jesus exerce diante deles para acalmar com a perseguição, Vocês entendem o que eu quero dizer? Não, eles estão tranquilos, Deus está connosco, nós estamos a agir de acordo com o propósito, com o sentido daquilo que o Senhor nos falou. E se tivermos que morrer, tão somente morreremos. Glória a Deus. E isso surpreende-me, Cláudio. Isso surpreende-me.
Porque quando a gente pensa que Deus cuida de nós, a gente canta sobre isso, fala sobre isso, o cuidado de Deus. O cuidado de Deus para connosco é mais ou menos, é bem mais profundo até, do que o cuidado que a gente tem pelos nossos filhos. Nós não queremos apenas que os nossos filhos sejam saudáveis, nós queremos que os nossos filhos sejam maduros. E quando um pai cuida de um filho, ele não evita todos os desafios, nem os problemas, nem as dificuldades. Porque a gente sabe, se evitar isso, eles podem ser saudáveis, mas não vão ser maduros. E muitas vezes as tempestades, os desafios não param quando a gente entende na nossa vida, porque Deus está no processo de cuidar de nós, de nos levar à maturidade, ao ponto de confiar nele, descansar nele e ver a sua vontade cumprir-se na nossa vida, mas também na vida de todos aqueles que estão à nossa volta. E o meu entendimento é este: Jesus está a ensinar aos discípulos alguma coisa que me parece relevante, que é, em determinados momentos na vida, é bom que os nossos amigos, os nossos colegas, os nossos irmãos percebam que há no nosso meio gente que confia. Sabe o que é que isso quer dizer? Gente que está a descansar. O melhor é correr para perto desses e descansar em Deus, mas também no nosso lugar de trabalho, que nós sejamos esse elemento de gente que está a passar pelas mesmas circunstâncias que todos os outros. Na família, passar pelas mesmas circunstâncias que todos os outros, mas que os outros percebam em nós esse lugar de tranquilidade próprio daqueles que confiam em Deus. E o melhor que há a fazer é abrir a casa, é abrir a vida, para que eles se juntem a nós, para que juntos confiemos naquele que já falou, que já nos falou, que está connosco. É a sensação que eu tenho. Amém. Muito bom. Então, uma palavra de oração. Se puder abaixar sua cabeça, fechar seus olhos. Deus amado, obrigado pela tua palavra entre nós. Assim como Jesus nos ensina naquela imagem da semente, que os nossos corações sejam terra que receba a semente da tua palavra e frutifique da melhor maneira possível. Que todos nós aqui saiamos animados, inspirados, cheios de esperança para encarar absolutamente todos os nossos desafios, porque nós confiamos no Senhor, nós confiamos na palavra que o Senhor nos entregou, que estaria conosco todos os dias das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos 2 avisos aqui muito importantes, um a respeito do Natal. A Yara está aqui com a gente? Não? Chegou não? O Rony está aqui? Rony quer dar um aviso? Mas se ele demorar, a gente espera, né? Não estamos fazendo nada, não. Que isso, Rony? Bom, eu não estou atleta, eu tenho que respirar. Bom dia, irmãos, tudo bem? Eu queria conversar com os homens da comunidade. A gente tem feito um movimento, entendendo que nós precisamos influenciar os homens da cidade. Lá nas terras de Israel, tem aquela história de Ruth, que você via que tinha homens de honra nas portas da cidade. Eram homens que guardavam, né? Eram homens que discutiam, que representavam os valores de uma cidade. Então, né, Neemias? Nós estamos ali, o Neemias é um irmão que tem uma experiência muito grande com eventos no Brasil inteiro. E nós conversamos com o Neemias e ele nos ajudou a ver a importância de a gente fazer um summit de homens, né? Então nós temos um evento, um grupo que chama No Fio do Bigode. No Fio do Bigode é um termo, não sei se em Portugal tem esse termo, né? Aqui no Brasil fala de honra, né? Quando você queria fazer um negócio de honra, você falava assim, ó, vamos pegar o fio do bigode. Não tinha contrato, né? Era na palavra, né? Então nós queremos desenvolver um movimento na cidade de Goiânia. Então não é um movimento para saudar a terra, é um movimento para a cidade de Goiânia, onde a gente vai influenciar homens que influenciam.
Então nós não estamos aqui nesse projeto, o objetivo não é diretamente trazer para o projeto o aluno. Eu vou usar a figura da escola, porque se você faz uma transformação com o aluno muda de série, muda de escola. Mas quando você transforma o professor de uma escola, a sua transformação é permanente, né? Passa-se os anos, aquele professor está lá recebendo os novos alunos e aquela transformação é permanente. Então nós estamos aqui querendo um projeto para os homens que influenciam. Se você sente que você é um homem que influencia, que tem pessoas que vão receber da sua influência, eu quero te convidar para dia 9 de dezembro participar com a gente aqui do projeto do Summit, né? Daniel, eu te mandei uma figurinha que tem só o QR Code, você ainda tem ela aí? Eu queria então que você fizesse aí, pegasse seu celular, você que é homem, e fizesse parte conosco desse momento, tá? Em dezembro, é uma manhã. Nós vamos ficar aqui das 8 da manhã até às 13 horas falando de negócio, tá? Porque a linguagem do masculino é negócio, né? O homem gosta de falar de negócio. Esse é perfil do masculino, né? E um perfil dado por Deus, de negócio, de família, de hombridade e de espiritualidade. Então, queria que você estivesse conosco aqui fazendo parte desse momento, tá bom? Obrigado. Vem cá, pescador. Tem mais um aviso, irmãos, rapidinho dos jovens. E vocês sabem que os jovens estão organizando uma missão para a Amazônia, né? O Movimento Resenha está organizando essa missão para a Amazônia. E eles vêm fazendo uma série de movimentos para poder ajudar a custear principalmente os jovens que não têm condição de ir, viu, irmãos? Então esse movimento que eles já fizeram várias coisas, estão vendendo aqui na porta da igreja, isso é para ajudar a custear jovens que não têm condição de estar lá, porque é uma viagem que tem um custo alto, certo? Então esse movimento, ele está aqui agora com uma rifa, e aí eles vão ficar lá na porta. Se você puder, irmão, semear, ajudar nesse momento, semeie na vida deles, tá? Eles estão fazendo um caixa, tá tudo muito organizado, e esse movimento é para ajudar a custear os jovens que nesse momento não têm condição de ir, irmãos. Então eles estão vendendo essa rifa aqui é uma Alexa Echo Show, é isso? Echo Show 10. Então é um brinde bem legal, mas você não vai comprar pelo brinde, amém? Você vai comprar porque você vai semear na vida de alguém, para que esses jovens possam levar tantos quantos puderem ir nessa missão. Amém, irmãos? É nossa responsabilidade inspirá-los e incentivá-los nessa missão de ir para a Amazônia daqui mais uns dias, tá bom? Então, se você puder, a hora que passar lá, eles estarão lá vendendo. Prestigia a gente, compra 1, 2, compra para alguns amigos, enfim, tá? Que Deus possa te abençoar aí. Amém? Eles vão ficar lá na porta lá. Amém. Você que se sente parte dessa família, que se sente pertencente a esse povo e quer participar com a gente dos nossos desafios financeiros, de pagar energia, ar-condicionado, as pessoas que trabalham aqui, por favor, guarde esse QR Code com você, ok? No mais, que o amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito nos acompanhe hoje e sempre. Boa semana a todos.